Olá, meus amigos, estamos aqui novamente com a continuidade das nossas aulas de direito material trabalhista, não apenas direito trabalhista. Muita gente, inclusive quem não é da área, acha estranho, né, eu colocar direito material. Mas aí é o seguinte, é só mesmo para eu dizer que é direito em relação à matéria em geral. Quando a gente fala de direito material, a gente fala sobre os direitos trabalhistas em si, sem incidir na parte prática processual. Então, assim, quando vocês virem direito material, vocês já sabem que eu vou tratar só dos direitos trabalhistas, 13º, férias, aviso, adicional de salubridade, adicional de periculosidade, FGTS, parcela indenizatória, multa de 40%, ou seja, eu não vou entrar no âmbito do processo trabalhista, que seria o quê? Quando a gente vai reclamar esses direitos, ingressar com a ação inicial, uma petição inicial que é chamada reclamação trabalhista, ou, se eu estiver do outro lado, contestar, entrar com a contestação. E aí é o seguinte, sempre que eu falar direito material e direito processual, vocês já sabem, esse módulo aqui a gente vai continuar a falar sobre o direito trabalhista ou direito material, conforme eu expliquei para vocês. A aula de hoje é a gente, nós, melhor dizendo, iremos falar sobre os sujeitos da relação de trabalho. Como é que é isso? Vamos falar sobre os diversos contratos de trabalho. Não falamos na aula passada sobre a forma dos contratos de trabalho, contrato por prazo determinado, contrato intermitente. Hoje, a gente vai destrinchar item por item. Vamos falar sobre os contratos em geral, tanto do doméstico quanto do trabalhador temporário. Né? Hoje vamos falar um por um sobre o jovem aprendiz. Então, nas próximas aulas aí, nas aulas 6 a 8, vai ser tratado sobre isso, sobre os sujeitos da relação de emprego e também, por fim, da relação de trabalho, para que a gente faça essa diferenciação na prática ou na teoria, conforme a gente possa, né, falar. E assim, essa parte, meus amigos, por mais teórica, né, por mais enfadonha, essa é a palavra aí, talvez não seja essa palavra, que possa parecer, ela está servindo de base para quando a gente partir para a prática. Quando o cliente chegar no seu escritório ou no seu estágio, você saber exatamente o que ele tem direito ou não. Ou então, nem sempre a gente tem todo esse poder, mas você vai ter uma ideia do que você vai pedir na inicial dele. Inclusive, já adiantando aqui a parte prática, se puder gravar a conversa, se puder solicitar para ele enviar um e-mail, sempre é bom, porque às vezes tudo que é dito e a gente não escreve ou não tem uma forma de gravar é esquecido. Por isso que eu, além de fazer esses vídeos, eu gravo áudios, porque eu sou mesmo e minha memória é mais auditiva, eu não sou muito de gravar o que eu escrevi, eu sou mais de gravar o que eu falei e o que eu visualizei. Então, até na hora do estudo é importante para vocês também saber qual é a sua maior habilidade, se é ouvir, se é escutar, se é ver. Tem gente que vê uma vez só determinado assunto, vê e ouve, já gravou. Eu não sou desses, eu tenho que ver e ouvir várias vezes, mas eu sou mais auditivo e visual do que sinestésico, né? De questão de escrever, de pegar, de visualizar. Essa é só uma curiosidade, mas vamos, né, iniciar nossa aula. Vai desculpando aí, eu às vezes me delongo um pouquinho, né? Converso um pouco além da conta, um pouco além do assunto, apesar de ser essa uma aula gravada, mas é como se eu estivesse falando com vocês pessoalmente. Vamos prosseguir. Os sujeitos, vocês já viram, né? O empregado, no artigo 3º da CLT, empregador, artigo 2º da CLT. Empregado, pessoa física não eventual sobre dependência desse mediante salário. O importante de se fazer essa diferenciação entre empregador e empregado é que muitas vezes, inclusive com o advento da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma,
conhecida aí, seu nome mais popular, existe a possibilidade de uma empresa prestar serviço para outra. Eu posso ter o meu CNPJ e prestar serviço dentro de uma empresa. Por exemplo, eu posso ser contratado para fazer uma capacitação com os funcionários do setor pessoal de uma determinada empresa. Eu sou contratado com o meu CNPJ, mas não significa que eu sou funcionário. Terminou a minha função, simplesmente eu vou ser pago pelo meu serviço e vou partir para outra. Agora, no âmbito dos empregados, é diferente. É pessoa física, são aqueles critérios, né, da SUPA, né, subordinação, onerosidade, pessoa física. Dá uma olhadinha lá na outra aula. Pessoalidade, não alteridade. Né? Então, esses que são os requisitos do contrato de trabalho. E aí, assim, isso nunca vai cair numa prova, né? Mas é bom que a gente saiba, até para que a gente identifique quem é empregado e quem não é, porque muitas vezes pode confundir. Como até hoje, né? Algumas empresas utilizam-se de subterfúgios para esconder a relação de emprego. É o chamado fenômeno da pejotização, que existe sim, né, a questão da pessoa jurídica prestar serviço para outro, mas tem vezes que é apenas uma maneira de burlar a lei e esconder a real situação de subordinação entre empregado e empregador. Então é importante saber, às vezes, essa teoria para que você possa criar argumentos na hora de você fazer o pedido para o seu cliente. Quanto mais argumentos, maior vai ser o poder de convencimento da justiça. O magistrado, na hora que estiver lá pegando a sua causa, quanto mais argumentos contundentes, argumentos coerentes, melhor dizendo, você vai conseguir êxito ou não na sua ação. O direito não existe causa-ganha. Existe probabilidade de você ganhar. E aí tem muito a ver com a questão também do âmbito processual do ônus da prova. Não adianta só você mostrar o que tem na CLT. Você tem que provar, né, que o seu cliente tem direito àquilo que está na CLT, ou não, né? Você tem que mostrar, se você estiver pelo reclamado, que seu cliente, na verdade, está sendo processado de maneira indevida. Então, viagens à parte, vamos prosseguir. As espécies de empregado, essas daqui são alguns exemplos. O empregado, né, o vendedor, o artista, mas essas espécies de empregado são espécies bem específicas e que muitas vezes estão em legislação extra-CLT, estão fora da CLT. Então, é importante fazer essa dissecação aqui dessas profissões, porque muitas vezes elas são recepcionadas pela CLT, mas para você saber realmente como cada uma funciona, porque as mesmas são bem especializadas, tem um rito próprio, tem direitos específicos, então é bom a gente saber delas para que a gente não se confunda na hora que a gente estiver fazendo a petição ou até mesmo informando para o nosso cliente potencial. A lei de empregado doméstico é uma lei muito especial para mim, porque eu trabalhei praticamente uma década, né? Foi um dos meus primeiros empregos como advogado, trabalhando diretamente no esclarecimento ao empregado doméstico sobre seus direitos. Então, muitas vezes, as pessoas que trabalham no âmbito doméstico, devido a toda uma condição social, às vezes são de outras cidades e vêm trabalhar numa capital em busca do sustento da sua família, uma oportunidade melhor de emprego, e às vezes até devido à correria da vida, quem é dona de casa sabe, quem é doméstico sabe, que em muito pouco tempo essas pessoas têm até para cuidar de si, cuidar da sua vida pessoal, cuidar do seu âmbito familiar, saber realmente, né, quais são os seus direitos, qual a sua identidade. Então, muitas vezes, o trabalho doméstico, este profissional é dragado até da sua vida pessoal, porque a sua vida pessoal acaba se tornando a vida do seu empregador.
em detrimento do tempo, né, que ele passa naquele local de trabalho, que muitas vezes é a extensão da sua residência. O doméstico em si, diferente de outros profissionais, ele não consegue separar simplesmente a vida pessoal da vida profissional. Elas se misturam. Você mesmo não querendo ser um pouco pai, ser um pouco mãe de determinada pessoa, né? daquela pessoa que você cuida, ou daquele empregador que você assiste, você acaba fazendo parte da vida dele. E em determinado tempo você já vai dar conselhos, você já participa do cotidiano, você muitas vezes é tido como pessoa da família, ou não. Ocorre também o contrário. Às vezes, o empregado doméstico é tido como uma profissão inferior, e muito pelo contrário. Não se deveria dar esse valor aqui no Brasil. Em outros países, o empregado doméstico é uma mão de obra escassa, cara e muito especializada. E eu acho que o Brasil em si, devido à sua história, inclusive o viés aí da escravidão, se esqueceu de dar o real valor a esses profissionais. Então, introdução à parte, né, discursos à parte, que eu, de uma certa maneira, não poderia começar essa aula sem ressaltar a importância do trabalhador doméstico. Esse trabalhador aí que movimenta a economia, leva o sustento para sua família, sua casa, e também é, muitas vezes, uma figura essencial para a vida em si, né? Quantas vezes, né, a gente tem naquela pessoa ali que está todo dia cuidando da nossa casa, cuidando dos nossos afazeres, fazendo nossa comida, que muitas vezes a gente não sabe, nos dando conselhos, né? Sendo um amigo leal, um amigo fiel, a gente não dá o real valor. Eu acho, né, que nada mais justo do que prestar essa homenagem ao começar essa aula do trabalhador doméstico. E aí, ao começar essa aula, é importante, né, a gente salientar como é, ou o que difere, né, o empregado doméstico do trabalhador comum. O empregado doméstico são aqueles que prestam serviços de natureza contínua, ou seja, não é eventual, diferente do diarista, que às vezes se confunde, né? No âmbito residencial, e que nesse âmbito residencial não é desenvolvido nenhuma atividade econômica. E aí é muito bom fazer esse grifo na lei, por quê? Porque, por exemplo, eu posso ter uma casa ampla, vamos dizer, eu tenho uma casa de 10 quartos, né? E para complementar minha renda, eu resolvo lotear a casa e transformar numa, né, cadastrar meus quartos no Airbnb, que é um aplicativo, né, como se fosse um aplicativo que você, que não conhece, né, eu acho que boa parte das pessoas já conhece, mas é como se fosse um aplicativo em que você alugasse a sua casa parcialmente para que as pessoas que estivessem viajando, né, utilizassem ali como quarto de hotel. Sua casa é meio que um hotel. E aí você coloca toda aquela estrutura de maneira comercial, deixa de ser uma residência apenas para se tornar uma mini pousada. A ideia é essa, né? Você deixar de ficar no hotel para ficar numa residência, às vezes mais confortável, menos oneroso, né? Menos custoso. Então, funciona dessa forma. E vamos dizer lá que a pessoa que você contratou, né? A moça ou o rapaz, que hoje em dia o trabalho doméstico também não engloba só a figura feminina, mas, por incrível que pareça, também a masculina. Interessante isso, né? Vamos falar que essa pessoa agora ela é responsável por receber esses hóspedes, fazer o café da manhã deles, quando eles estiverem fora de casa, passeando, né, conhecendo a cidade ou em uma reunião de negócios, você vai arrumar o quarto deles e você só vai ganhar o seu salário como empregado doméstico. Então, esse é importante, né, fazer essa diferenciação, porque essa pessoa deixa de ser doméstico. Ela passa a participar de uma relação comercial. E ela passa também a ter direitos àqueles profissionais que são amparados pela CLT. E aí muita gente pergunta, afinal, essa lei complementar 150 de 2015, que revogou a antiga lei do empregado doméstico, que é 5859 de 72,
Qual foi a grande diferença dela? Equiparou os domésticos, ficaram com os direitos iguais ao trabalhador seletista? Foi isso realmente que aconteceu? Aí eu tenho que dizer para vocês que, infelizmente, não foi isso que aconteceu. O que ocorreu, infelizmente, foi que essa equiparação que, erroneamente, alguns órgãos da imprensa, não todos, né? Alguns órgãos da imprensa tentam defender essa tese, não ocorreu. Na verdade, alguns direitos que o empregado doméstico não tinha foram equiparados ao trabalhador seletista. Contudo, o doméstico ainda se saiu prejudicado, porque alguns dos direitos que o seletista tem, o doméstico, mesmo com a lei complementar 150 de 2015, ele ainda, de uma certa maneira, continua excluído do trabalhador seletista. E muitas das vezes, como eu falei no início aí da nossa explanação, ele trabalha muito mais. Porque o trabalhador seletista, como ele trabalha na empresa, ele sai da casa para ir na empresa, ele tem o horário de trabalho dele respeitado. Muitas vezes o empregado doméstico, como o local de trabalho dele, às vezes é residência também do mesmo, essa carga horária não é tão respeitada. E aí, claro, que na reforma, na Lei Complementar 150, se colocou direito à hora extra, direito adicional noturno, mas o controle de jornada ainda se torna um pouco complicado, já que muitas das vezes é ele que faz esse controle de jornada, outras vezes não tem o controle de ponto. São poucos empregadores, antes da Lei Complementar 150, que pagavam o FGTS, porque era uma questão opcional. Então, vejam bem, a Lei Complementar, sim, assegurou alguns direitos, como a questão das horas extras, o adicional noturno, o seguro para acidente de trabalho, mas tem outros direitos que, de certa maneira, ficaram prejudicados. Por que ficaram prejudicados? Porque só foram dados em parte. Quer um exemplo que eu posso trazer para vocês? A questão do seguro-desemprego. O trabalhador comum, se ele atingir os critérios que determina a lei do seguro-desemprego, ele pode receber, né, se trabalhou até 6 meses, 3 parcelas, se trabalhou até 18 meses, até 18 meses não, até 23 meses, né? De 12 a 23 meses, 4 parcelas, e o que passar de 12 a 23, a partir de 24 meses, se for o primeiro benefício dele, ele recebe 5 parcelas. Isso eu falei de maneira bem rápida. Eu aconselho a vocês, se quiserem saber mais do seguro-desemprego, basta consultar aí, né, o antigo Ministério do Trabalho, que agora é a Secretaria Especial lá do Ministério da Economia, e num posto, né, de atendimento ao seguro-desemprego, porque sempre essa lei ela vai mudando para evitar as fraudes. Então, eu posso ter dito aqui alguma coisa que não é mais assim. A última vez que eu vi, que foi em meados agora de 2020 para 2021, ainda estava dessa forma. E para o doméstico, apesar de o mesmo ter direito agora ao seguro-desemprego, 3 parcelas, não sendo mais opcional o pagamento ou não do FGTS, o bom que também, antigamente a pessoa tinha que pagar naquele carnezinho as contribuições previdenciárias, agora você já pode fazer pelo E-Social do doméstico. Foi o E-Social do doméstico, inclusive, surgiu antes do E-Social do seletista. Quem é aí da área de departamento pessoal vai identificar isso muito bem. E aí, direitos, né, que ficaram logo com aplicação imediata, após a emenda 72, né, que instituiu direitos, né, ao trabalhador doméstico que ele não possuía antes. Salário mínimo sempre pertenceu, o salário, redutibilidade salarial sempre pertenceu também, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, porque isso daí são direitos constitucionais. Então, o trabalhador não pode ganhar menos que o mínimo. 13º sempre existiu também, e a questão também da carga horária, que, de uma certa maneira, a Lei Complementar 150, o que não existia antes, a Lei Complementar buscou regulamentar.
É muito importante dizer, as horas extras, serviço extraordinário, né? 50% acima do normal. Isso daí também é importante salientar, é uma questão constitucional, mas que a própria lei complementar fala sobre isso. A licença maternidade, o aviso prévio, como a lei 12.506 de 2012 veio instituir aqueles 3 dias por cada ano trabalhado, como critério indenizatório, importante salientar. Inclusive, o próprio Tribunal Superior do Trabalho, nessa questão do aviso prévio, que iremos conversar sobre ele nas próximas aulas, eu só estou aqui adiantando, 3 dias por cada ano trabalhado. Lei 12.506 de 2011, foi inclusive no dia de Nossa Senhora de Aparecida, que a Dilma Rousseff sancionou essa lei, que era presidente na época, que Deus a conserve e tenha. E ao doméstico também funciona dessa mesma forma. Então, assim, redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança, saúde e higiene. Então, é importante salientar também que o doméstico não pode trabalhar em condição insalubre. Se ele precisar fazer algum tipo de serviço insalubre, o seu empregador também tem que conceder para ele os EPIs necessários para realizar aquela atividade. Infelizmente, na prática, a gente não ouve isso, né? Infelizmente, existem ainda no nosso país alguns tipos de abuso contra esse profissional. Tem casos assim lendários que eu já ouvi, de profissionais que a água da casa era desligada e o mesmo tinha que pegar água na piscina para fazer a limpeza. Então, são coisas assim absurdas. A questão da refeição, que para o dono da casa era uma, para os profissionais domésticos era outra, né? Muitas vezes a pessoa tinha direito à refeição, mas a refeição era macarrão com salsicha. Isso, né? E assim, se a pessoa não gostasse de macarrão com salsicha, era aquilo que tinha. Ele não ganhava vale-refeição e não podia levar comida de casa. Então, são coisas assim, né, que a gente ouve na vida prática, que a gente se sente bastante incomodado, né? E até passa a repensar nossos atos, passa a repensar nossa vida e como a gente deve tratar o próximo, porque muitas vezes dá muitas voltas, não é verdade? E aí é importante a gente pensar sobre isso. Seguindo aqui o direito dos domésticos, aposentadoria, reconhecimento das convenções e acordos coletivos, sendo que ainda no âmbito do Brasil, essa questão aqui do sindicato dos empregados domésticos, poucos estados instituíram. O que eu mais vejo é São Paulo e Minas Gerais, que existe, né, essas convenções entre empregadores e empregados domésticos. Bahia tem uma associação que representa os empregadores, mas o sindicato aqui das trabalhadoras domésticas é mais forte. Tem também a Federação, né, das Trabalhadoras Domésticas, representadas aí por duas Creusas, né? Tem Cleusa e Creusa. Creusa, salvo engano, é daqui da Bahia, né? E a Cleusa é lá da FENATRAD, que é a Federação Nacional. Forte abraço. Enfim, proibição do trabalho noturno aos menores de 18 anos. E outra coisa, o empregado doméstico, antigamente se existia aquele costume, né, de você criar uma menina. O pessoal mais antigo deve saber isso que eu estou dizendo, inclusive aqui no Nordeste. Você falar, não, deixa eu ajudar essa menina, deixa eu levar ela lá para minha casa para que ela estude, né? Para ela estudar. Aí os pais, né? Inclusive daquelas regiões lá da parte interior lá do Nordeste, visando dar uma melhor condição a seus familiares, ele fazer esse tipo de coisa. Falar, não, vá para a casa de fulana, lá para a capital, para que você possa estudar, né? Possa tirar seu segundo grau. E a pessoa sempre dizia, né? Olha, eu vou tratar ela como filha, né? Vai ser membro de nossa família. E aí, quando a pessoa chegava, né, achando que iria estudar, né, iria melhorar de vida, era uma outra realidade, em que a mesma simplesmente era tratada de maneira desigual na família, não era tratada como filha e era responsável por todos os serviços domésticos. E o luxo, na verdade, para algumas, para outras não, era à noite conseguir ir para a escola estudar. Quem está escutando essa aula aí e quem foi empregado doméstico,
Inclusive, temos uma ministra do TST que foi empregada doméstica, a ministra Adelaide. Elas, né, sabem como realmente funciona. E que bom, né, que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, veda, né, a contratação de menor de 12 anos para exercer o trabalho doméstico, devido, né, à alta carga de trabalho que essa atividade. Realmente, para o menor, é uma atividade muito puxada. Claro que a gente deve ensinar, né, nossos filhos, nossos sobrinhos a arrumar a casa, né, se possível, fazer a comidinha deles, a arrumar seu guarda-roupa, como é no Japão. Nas escolas no Japão não existe aquele profissional de limpeza, são as crianças que fazem, né, a limpeza da escola, né, tem esse senso de coletividade. E assim, quando você vai contratar um profissional para realizar aquela atividade, é um profissional que muitas vezes é oneroso. Você paga muito caro devido, né, à importância que você dá a esse tipo de serviço. Que o Brasil, né, aprenda também com os outros países para que a gente dê melhores condições ao nosso empregado doméstico. Também, citando um pouco aqui a Lei Complementar 150 de 2015, a duração normal do trabalho doméstico não pode exceder 8 horas diárias, 44 horas semanais, no regime de compensação previsto no parágrafo 4º. Será devido ao pagamento das horas extras extraordinárias, as primeiras 40 mensais excedentes ao horário normal e as 40 horas referidas no inciso 1 poderão ser deduzidas sem o correspondente pagamento, mediante compensação. O que exceder as 40 horas mensais excedentes ao horário, aí sim que você começará a pagar em pecúnia. Outra coisa interessante, saldo de horas que exceder as 40 primeiras horas mensais de que trata o inciso 1, esse período aí pode ser compensado em até um ano. E caso não seja compensado em até um ano, aí sim que você vai pagar hora extra. Então, assim, essa lei complementar 150 de 2015 deu um grande poder de negociação empregador na hora de se fazer esse pagamento das horas extras. Pode haver a compensação das primeiras 40 horas. Após as primeiras 40 horas, ele tem um ano para fazer esse pagamento. Se dentro de um ano não fizer o pagamento, aí sim que ele vai pagar em dinheiro, vai pagar em pecúnia. Eu acredito que muitos poucos professores de direito do trabalho tenham explicado isso daí tão bem quanto eu, mas eu digo para você que é a experiência do dia a dia, né, que a gente tem que entrar realmente na norma para procurar explicar, né, ao profissional ali da melhor maneira possível que ele tem direito. Eu aconselho, né, que vocês leiam a lei 150 de 2015 para que também clareiem um pouco mais sobre o assunto. Também eu falo aqui sobre o contrato de experiência, que funciona como seletista. A Lei Complementar 150 praticamente copia a CLT nesse quesito, ou seja, não pode exceder 90 dias, não há nenhuma novidade em relação a isso. O empregador, né, que sem justa causa despedir o empregado, é obrigado a pagar-lhe, a título de indenização, metade da remuneração a que teria direito até o término do contrato, nos casos de contrato de experiência, fazendo alusão lá ao artigo 479 da CLT. O empregado também, que se desligar sem justa causa, ele é obrigado, né, a indenizar o empregador nos prejuízos que ele causar ao empregador, fazendo alusão ao artigo 480. Algumas coisas simplesmente são bem semelhantes ao que existe na CLT. É facultado às partes, mediante acordo, decidir jornada 12 por 36. Isso daqui é referente aos cuidadores de idosos. Então, a Lei Complementar 150 também citou, né, essa questão para que pudesse ser negociado essa jornada às pessoas que são cuidadoras de idoso e que não podem simplesmente sair do ambiente de trabalho sem ser colocado um substituto, né, já que é um trabalho em si, né, cuidador de idoso, ou então até mesmo a babá, né, mas o que a gente vê mais na prática, quem trabalha nessa jornada de 12 por 36 intercalada é o cuidador de idoso, né? E aí o 12 por 36 é interessante, que eu vou explicar para vocês. Você trabalha um e folga outro, já respeitando o intervalo de 11 horas, por isso que é 12 por 36. Para eu não me estender muito, porque a gente já passou um pouquinho da aula, me empolguei, né? Porque
São anos, né, que a gente conversa sobre isso. O parágrafo 1º do artigo 10 fala sobre adicional noturno, fala também, né, no caput, que os repousos de descanso e alimentação devem ser indenizados caso o empregado doméstico não tenha como usufruir deles. Aí é muito importante lembrar que muitas vezes você que é cuidador de idoso, você que é responsável por uma criança ou por um idoso, você às vezes não tem aquele horário de intervalo de almoço respeitado, por você ser único e muitas das vezes ser o único profissional que está cuidando ali daquela pessoa. Então, de acordo à lei complementar 150, você vai utilizar, né, daquela indenização que existe na CLT, já que na lei do empregado doméstico não está muito claro, você vai usar aquela indenização da CLT como se fosse uma hora extra. O que você não tirou de intervalo, por exemplo, você tinha direito a 1 hora de intervalo, você só conseguiu tirar meia hora. Você vai ser indenizado 50% naquela meia hora que você não tirou. Mas vamos continuar. Em relação ao empregado responsável por acompanhar o empregador em viagens, serão consideradas apenas as horas efetivamente trabalhadas. E aí me lembra muito o caso de uma cantora famosa, em que sua ex-empregada apareceu para me fazer uma consulta e gostaria de saber, né, quanto ela deveria receber de rescisão, pois a sua empregadora disse que o valor da passagem, da estadia, seriam descontados das suas diárias. E é algo, né, que não condiz com a realidade, já que a mesma estava a serviço do seu empregador. Aí eu expliquei direitinho para ela, né, que ela não poderia ser feito esse desconto se a mesma não concordasse. Né? E eu expliquei, olha, você estava lá à disposição do seu empregador. Então, pelo menos, ele teria que respeitar o período que você estivesse a serviço, e naquela situação, quando você não estivesse a serviço, ele teria que informar você que não estava dentro do acerto, né, do seu salário. Você teria que pagar a parte ou lá, e se não tivesse condições, poderia ser feita essa cobrança lá na frente. Faltou, né, essa conversa. É muito importante o diálogo entre empregado e empregador, para que se estabeleça uma boa relação. Afinal de contas, eu sempre digo, você que é empregador, o profissional doméstico é um dos mais especiais, porque ele sabe da sua carga horária toda, ele sabe de todos os seus podres, sabe dos passos da sua família. Então é bom que seja uma pessoa de confiança, né? E que essa pessoa também seja respeitada em todos os seus direitos. Veja que situação, né, desconfortável. O seu ex-empregado doméstico falar, né, da sua vida pessoal, né, falar que você não pagava direito de salário, né, que era enrolado, e aí, né, acaba passando, né, a ficha toda do ex-empregador. Às vezes era isso na prática que a gente ouvia. Até o que a gente não queria saber, a gente acabava, né, descobrindo, né? Mas claro que a gente tem a ética, né, da advocacia, que a gente não vai, né, falar de qual salteado, né, os casos que a gente sabe, inclusive de pessoas famosas, muitas das vezes. E aí é o seguinte, a lei complementar fala da mesma coisa, a questão do intervalo, a questão do adicional noturno, praticamente é uma alusão à CLT, o acréscimo de 20%, a questão da hora noturna, que a hora noturna é a hora fixa, né, de 52 minutos e 30 segundos. Importante dizer isso, não é 60 minutos. O intervalo que tem que ter interjornada, interjornada entre uma jornada e outra. E intrajornada é para descanso e para alimentação. Então, o intervalo interjornada do artigo 15, de 11 horas. O descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Além do descanso remunerado em feriados nacionais ou locais, devendo ser pago o respectivo adicional, caso necessitem. O direito a férias, eu não vou me estender muito, né? Eu peço que vocês leiam a lei, porque a aula já está um pouquinho ultrapassado o prazo, né? Eu tenho previsão de 20 minutos, já passamos aí mais do que uma outra aula. Então, assim, meus amigos, os descontos também salariais que não podem ser efetuados pelo empregador sem anuência do empregado, como a gente já falou em aulas anteriores. Pode ser feito sim, desconto o quê? Em plano odontológico, em assistência médica hospitalar, não podendo esse desconto ultrapassar 20% do salário. A questão da moradia, pode ser descontada moradia do doméstico? Pode, mas tem que ser uma residência à parte daquela.
E outra coisa, essa residência que foi concedida, ela não tem caráter salarial. E também, né, importante dizer, é um artigo 18, o fornecimento de moradia ao empregado doméstico na própria residência ou morada anexa de qualquer natureza não gera ao empregado doméstico direito à posse ou propriedade. Muitas vezes surge aquela confusão, né, do cara que tinha uma casa, ficou lá 50 anos numa casa que foi fornecida pelo empregador para que ele morasse, e aí a vida foi passando, ele foi constituindo família, aí de repente já morava ele, a mulher e os filhos, e de repente, ao encerrar esse contrato de trabalho mesmo, sem ter né, entendido qual era a razão daquele ele ter aquela casa, ele simplesmente, né, é obrigado a sair de lá, que é algo bem complicado. Então, tudo, né, que você concedeu ao seu empregado, e você, empregado doméstico, também é importante conversar com o empregador para que isso fique bem claro, que é uma situação bem delicada, eu não queria estar nela, né? Uma pessoa que já mora em 50 anos, às vezes já está idoso, ser obrigado a sair de sua residência é algo complicado. E eu já tive casos assim na prática, não nessa questão do idoso, mas que por uma ajuda, assim ficou entendido ao final, o empregado doméstico vivia, né, numa residência fornecida pelo seu empregador e ao encerrar o contrato mesmo foi despejado porque a casa não era dele. Então é uma situação bem complicada, né, e que tem que ser tratada da melhor maneira possível. Falando aqui sobre que o doméstico ele é segurado obrigatório, sim, da Previdência Social. O empregado doméstico também falando sobre o FGTS, artigo 21. Por fim, né, a questão do seguro por acidente de trabalho. E outra coisa também, diferente da CLT, a multa não é de 40%. A lei complementar 150, a multa é de 3,2%. E eu já vi muito juiz dar multa de 40% e a parte contrária não falar nada. Muitas vezes eu estava representando o reclamante, né, que é a parte interessada, a gente só ficava feliz, né? Claro que a gente não ia dizer, né? Talvez quem esteja assistindo isso vai estar sabendo agora, né? Que a multa é de 3,2% e não de 40%, conforme, né, preza a norma trabalhista. Também é importante salientar aqui que o que não tiver na lei do empregado doméstico está nessas leis aqui, referente a descanso semanal remunerado, a gratificação natalina, os critérios para pagamento do 13º e do Vale Transporte. Essa daqui eu vou passar, referente ao aviso prévio, que é praticamente igual à norma trabalhista, para não estender muito na aula. E por aqui, meus amigos, eu vou terminar. Eu prometo, né, caso vocês tenham interesse, em dar continuidade a essa aula completa sobre empregador e empregado doméstico. Por aqui eu vou finalizar. A continuação dessa aula vai começar com o empregado rural, certo? Agradeço a atenção, fiquem com Deus e até a próxima aula.